Olá, família! Feliz domingo a todos! Espero que estejam bem. E hoje o nosso encontro é para tratar do capítulo 5 desta obra, Educadores do Coração, o bom exemplo. Nós estamos falando sobre o exemplo, uma boa parte das nossas discussões. O quanto que é importante nós, na qualidade de pai, mãe, educadores, fazermos aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse. A gente sabe que esse é um dos ensinamentos de Jesus. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse, mas agora, numa posição ativa, Jesus diz para fazermos aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. De certa forma, a gente pode traduzir isso em dê o exemplo. Seja você o exemplo daquilo que você gostaria que os outros também fizessem. E através do exemplo, a gente já sabe que as crianças aprendem preferencialmente, porque é pelo exemplo que elas acabam imitando. Então, a força do exemplo é muito superior à força do discurso. Né? Podemos ser muito eloquentes, falar e explicar, isso é importante, claro que é. Nós vamos orientar muitas vezes, nós vamos fazer com que as crianças ou as pessoas que convivem conosco compreendam o nosso ponto de vista ou determinado manejo, né, a organização que a gente faça, isso tudo a gente pode explicar, pode orientar, mas o aprendizado ele se dá de uma forma, vamos dizer assim, mais completa ou consolidada quando nós exemplificamos, quando nós colocamos em prática. E aquela pessoa que está ali no processo de aprendizagem, ela pode também, repetindo o que ela vivencia ali no exemplo do outro, com isso ir assimilando e aprendendo. O Walter Barcelos, no capítulo, coloca: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus falou isso, está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Então, brilhe, né? A vossa luz. Nós precisamos mostrar, né, as boas obras, como está no versículo. Vamos mostrar as nossas boas obras, não é falar, é mostrar, fazer brilhar a luz através das obras. A nossa luz a gente vai traduzir aqui por ações no bem, ações que iluminem, ações que esclarecem, ações que geram bem-estar, que geram a felicidade, então, a luz representando essa força que ilumina, que dá vida, né? O sol é o que ilumina, é o que traz vida. Então, fazer com que a gente mostre isso, fique às claras as nossas boas obras, e para que todos possam ver e possam também se pautar nessas obras. Então, a gente lembra muito das histórias de Chico, por exemplo. Claro, a gente vai seguir o Jesus, né, o seu evangelho, nos modelarmos a partir dos seus exemplos, mas nós temos outras pessoas que vivenciaram o evangelho e são exemplos para nós. Então, o Chico Xavier é um exemplo. Quantas histórias são contadas, a forma como ele agia, né, de acolhimento, de
né, de doçura, também de vivências de conflitos. Ele, como nós, bem passou por muitas dificuldades, até, se a gente puder dizer, muito mais que muitos de nós. Né? Sofria de dores, ficou cego, tinha um problema cardíaco e trabalhava né, para ter a sua renda e se dedicava nas horas livres do seu trabalho, né, para a causa espírita, ali com as obras mediúnicas, né, nessa produção que nos chega. Né? Hoje nós vamos falar aqui desse tema. Eu trouxe 2 textos que foram psicografias de Chico, né? O trabalho de Chico. Esse é Valdo Vieira, esse é de Chico. Então, nessa obra, As Cartas Universais e ao Apocalipse, é a obra O Evangelho por Emmanuel. E Saulo, ele faz Saulo César Ribeiro da Silva, ele é o coordenador desse trabalho, que fez a compilação de todos os textos de Emmanuel com relação a versículos do Evangelho. Hoje nós vamos utilizar dessa obra para poder discorrer aqui sobre o exemplo. Quando Jesus faz essa exortação, brilhe a vossa luz, ele nos chama, todos aqueles de boa vontade, na divulgação das verdades eternas. As verdades eternas são luz, né? Podemos observá-lo na maneira especial, na missão educadora dos pais, na qual deverá brilhar a luz dos bons exemplos cristãos para orientar e educar construtivamente os pequeninos no reduto familiar. Então, o ambiente familiar possui tal poder de indução sobre o mundo mental da criança, que o livro de André Luiz, esse livrinho, Conduta Espírita, vai declarar. Vamos aqui à página 81, eu tenho uma edição bem mais antiga, mas é o capítulo 21, Perante a Criança. A conduta espírita perante a criança. Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Nós sabemos isso intuitivamente, que a criança que nós cuidamos agora é o adulto no futuro. E é um adulto que vai encontrar que mundo? Então, há 2 perguntas que nós podemos fazer, pelo menos 2. Que mundo que nós queremos para os nossos filhos? E que filhos nós vamos deixar para o mundo? Que nós queremos para esse mundo? Porque não é só pensar, né, em um mundo que nós queremos. Nós queremos um mundo feliz, um mundo tranquilo, um mundo onde não haja violência, criminalidade, onde não haja miséria, não haja doenças. Isso nós queremos. Nós estamos olhando para diante esse desejo por um mundo regenerado. Mais do que isso, porque o mundo de regeneração é um mundo de muito trabalho, em que o mal e bem estão ali pareados, um pouco mais de um despertar de consciência, mas não é um mundo feliz. E nós olhamos para diante, nós queremos um futuro feliz. Nós fomos criados por Deus para isso. Deus nos criou para sermos felizes. Ele nos ama tanto que o nosso destino é este.
Assim Ele nos dá todos os recursos necessários para que a gente possa desenvolver isso em nós. Nos aperfeiçoarmos, porque o Espírito, ele é feliz quando ele se dispuser, né, se desfizer de todos os seus bens, né, ele vai se depurando, vai limpando o coração, então são os de coração puro, e vai se aperfeiçoando. Veja que nós vamos nos desmaterializar e nos espiritualizar. Quando esse processo se der em nós, seremos espíritos felizes. Até lá, uma longa jornada. Mas nós temos que começar a ter esse olhar desde já. Olhar para a criança, olhar para a infância como um período importantíssimo para que possamos nos dedicar, para que eles, né, ou as crianças, cresçam para fazerem o melhor para esse mundo, deixar nesse mundo as suas marcas de uma obras do bem, que a gente começou a falar aqui, as boas obras, para que eles brilhar a própria luz. Precisamos educar os nossos filhos para que eles se tornem homens e mulheres de bem, brilhando a sua luz nesse mundo, mas para que isso se alcance e poder esse mundo, então, abrigar essas pessoas de bem que brilham a própria luz, para que esse mundo possa ser assim, nós temos que ter pessoas criadas para este mundo. Então, veja que a construção de um mundo feliz depende de sermos pessoas que obram no bem, que brilham a própria luz, que têm puro coração. Precisamos educar nesse sentido. Para educar nesse sentido, nós temos que nos educar. Os pais respondem espiritualmente como cicerônios dos que ressurgem no educandário da carne. Então, nós vamos receber essas crianças e somos responsáveis por elas. Ali nesse processo de educação, se somos responsáveis de um processo de educação, em primeira instância, somos responsáveis pela nossa transformação para que possamos ser o exemplo daquilo que nós gostaríamos que o outro fosse, que o outro manifeste, que o outro possa agir no mundo. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Com essa palavra, essa frase, desculpa, né? O Walter Barcelos, ele faz aqui a análise dessa influência que os pais exercem, que os educadores exercem, e não é só. Veja aqui, André Luiz fala do meio. Então, o meio inclui a família, inclui a escola, mas inclui todos os tipos de relacionamento. Nós somos seres de relação, nós somos seres que buscamos segurança, proteção. Então, a criança, desde seu nascimento, o bebezinho, com a sua extrema dependência, busca a sua proteção, então busca a sobrevivência, então ela quer o relacionamento com aquele que vai manter a sua vida. Então, são os educadores, são os pais. Vão cuidar para que aquele ser sobreviva. Vai se relacionar com ele, vai ter
uma conexão ali que vai ter que ser estabelecida para que a gente cuide física e psiquicamente. E também nós vamos assegurar que esta criança sobreviva. Então, ela tende a buscar no todo o seu comportamento, o repertório que ela vai apresentar desde pequenininho é um repertório voltado para a sua segurança, sua sobrevivência. Então, ela vai receber influência de todos os meios, né, em que ela interagir. Nós também, nós já falamos, essas influências, elas continuam ao longo de toda a vida. Nós influenciamos e somos influenciados. Nós afetamos e somos afetados. Isso ocorre permanentemente por conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que vão gerar ações. Ainda que a gente não concretize ações, né, os nossos pensamentos, eles são fluxos de energia, eles vão devagar, eles vão percorrer o espaço e vão ser captados pelas antenas que estão aí. Então, nós captamos pensamentos, nós captamos sentimentos. Quem é médium sabe do que eu estou falando, né? As antenas que nós somos, captando todas essas frequências, então já tratamos da questão da sintonia. O tempo todo isso vai ter que estar presente nas nossas reflexões. O exemplo que nós damos não é só de um agir, é de um pensar, de um sentir, que vai culminar em um agir. Então, tomemos consciência disso para que nós possamos brilhar a nossa luz e com essa luz afetarmos o outro, iluminando o outro. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos, para educar, iluminar as nossas crianças. Então, enquanto elas não brilham a própria luz, vamos envolvê-la na nossa luz. Por isso que nós precisamos nos educar. Esse processo de educação das crianças implica em iluminá-las enquanto elas ainda estão no desenvolvimento, basicamente, né, de fisiológico, biológico, para que esse espírito comece a sair daquela hipnose terapêutica, a recobrar, né, a sua consciência espiritual a partir dos 6, 7 anos. E, de certa forma, a medicina já percebeu isso, a importância dos 6 primeiros anos de vida para trabalhar na educação, porque nesse momento a criança está assimilando tudo. Veja que, a partir desse instante do 7º ano de vida, esse espírito começa a se manifestar, trazendo as suas características. Nós ainda vamos precisar educar, só que vamos ter que usar de outros recursos. À medida que a criança vai se desenvolvendo, nós vamos precisar também ir acompanhando e modificando o modo de interagir com ela. Assim como a gente faz com os adultos, até que os nossos filhos se tornem adultos e possam viver suas vidas para que eles se tornem educadores dos seus próprios filhos. Veja que nos educarmos para brilhar a nossa luz, sermos o exemplo e iluminarmos essas crianças para que elas se desenvolvam valores, princípios, se tornem adultos que brilham a própria luz e assim por diante. Nós vamos transformar o mundo a partir da transformação dos nossos corações.
o Walter Barcelos, então, ele fala do ambiente de amor. Quando a gente fala de brilhar a luz, a gente está falando de amor. A gente está falando do mais nobre de todos os sentimentos. Nós vamos sentir esse amor, vamos vibrar esse amor. E a gente sabe que o amor cobre a multidão de pecados. O que é o pecado? O pecado, a gente precisa ir depurando esse sentido, porque o pecado é o desvio do alvo, é o desvio do caminho. Veja, atirar uma flecha para ela acertar o alvo, ela desviou ali do percurso, ela errou o alvo. O pecado é esse desvio. Quando a gente está em pecado, a gente está, na verdade, no desvio do caminho que leva, a gente pode dizer, ao reino de Deus, que leva ao encontro com Jesus, que leva à perfeição. A gente desviou ali do caminho. E o amor, ele corrige essa rota. Ele nos coloca no caminho para o alvo. Então, o amor corrige. Ele coloca ali essa seta na direção certa do alvo. Cobre a multidão de pecados. Então, banhando de amor, esse ambiente que vai ser moralizado, vai trazer o quê? A moral do Cristo. A moral do Cristo são essas regras de conduta. Nós vamos agir o quê? Fazendo bem, perdoando, praticando a caridade. O que é a caridade? É o amor em ação. Então, precisamos pegar esse amor que a gente sente e praticar. Dá um exemplo. Mostra o quanto que você ama as pessoas que estão ali à sua volta. Aquelas que você conhece são seus familiares, aquelas que você não conhece. Então, aqui eu transbordo de amor, de alegria, quero transmitir tudo melhor que eu tenho, que eu sei, para que alcancem as pessoas, elas sintam, que vocês aí que estão me ouvindo, possam sentir também essa vibração. E eu fico muito grata porque eu recebo um retorno de muitas pessoas e meu coração está aberto. Se quiserem mandar mensagem, se quiserem conversar comigo, meu coração está aberto para trocar dessas energias, de muita gratidão que eu tenho, porque eu estou aqui munida da boa vontade. É a vontade de ser uma serva de Deus, né? De ser um discípulo de Jesus. Se todos nós estamos com essa vontade, já é o impulso para que a gente faça entre nesses processos de transformação. Não é que vamos fazer uma transformação assim, imediata, mas vamos entrar nesses processos. Processo significa que há etapas. É como uma escada, cada degrau, uma etapa que a gente vai subindo. Então, hoje eu consegui perdoar. Hoje eu consegui ter um pouquinho mais de paciência. Hoje eu consegui falar com respeito. Hoje eu consegui fazer determinado trabalho que ajudou, beneficiou algumas pessoas. O que eu posso fazer no dia de hoje? E vigia. Vigia e ora. Entra na conexão com a sintonia através da oração. Vigia os pensamentos, vigia essas energias que chegam, para que a gente possa se manter conectado ali com aquilo que a gente veio fazer. Nós temos um propósito na vida e nós estamos aqui para realizar esse propósito. Não estamos aqui para menos que isso. Nós temos que abraçar isso fortemente, ter muita convicção de que nós estamos aqui para algo grandioso, que é nos melhorarmos, fazermos brilhar essa nossa luz,
nos tornarmos pessoas melhores, nós temos um propósito e é preciso concretizá-lo. Nós podemos realizar esse propósito, como eu falei, é um processo com várias etapas. Eu posso escolher as etapas, eu posso escolher as atividades que eu vou fazer nessa vida, mas tendo em vista que tudo aquilo que eu fizer deve servir de exemplo para que os outros também possam se espelhar em mim e aprender algo de bom, para que eles também possam brilhar a própria luz. Então, a boa palavra, somada ao exemplo do amor, faz crescer no coração das crianças a vontade de ser bom, de ser útil, de auxiliar, de praticar a caridade. Junte a boa palavra com a boa obra. E aí, com isso, nós vamos ter o bom exemplo. Eu vou partir agora para a leitura dessa obra, o Evangelho por Emmanuel, Tiago, segunda carta, Pedro. Segunda carta de Pedro. Aqui são as cartas universais e o Apocalipse. Segunda carta de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, uma fé de valor igual à nossa. E Emmanuel comenta, esse texto de Emmanuel foi publicado em Palavras de Vida Eterna. Aqui nessa obra, nessa compilação, coordenado por Saulo, tem essa passagem, essa mensagem de Emmanuel. Nas trilhas da fé, em muitas ocasiões admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta a reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem razão de semelhante conceito. Ele já diz que não tem sentido pensarmos que os grandes vultos do cristianismo foram privilegiados perante as leis divinas. A gente vê que muitos missionários, na verdade, cumprem, né, o Evangelho à custa de muito sacrifício, muito trabalho, muita doação. Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa e raros vultos na história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Emmanuel já destaca que Simão Pedro, ele é um exemplo de um personagem, né, ali na história do Cristo, em que fez uma renovação pessoal de uma pessoa que se mostrava muito simples, orgulhosa, se tornou de uma bondade, de uma doação, de um trabalho. Ele amava tanto Jesus, ele queria tanto aprender com o Mestre, ele tinha uma sede por essa transformação. Por isso que são poucos os que podem competir com ele em matéria de renovação pessoal e espiritual. Porque o que falta em muitos de nós é essa vontade
essa fé que move. Ele queria muito, ele sentia esse imenso amor e ele sabia das suas imperfeições, ele pelo menos ele foi aprendendo, ele foi se conhecendo. Quando Jesus fala para ele que ele iria negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, ele não admitiu isso. Que isso, Jesus, eu vou contigo. E o que aconteceu? Jesus foi preso, né, crucificado, e Simão Pedro sumiu. E quando perguntaram, você é um discípulo dele? Não, não sou. E de novo perguntaram, não sou, não o conheço. E terceira vez perguntaram a ele, você estava com ele? Não, eu não o conheço. E o galo cantou. Quando o galo cantou, Simão Pedro lembrou das palavras de Jesus, caiu em si. Nesse momento é que a gente consegue entender. Ele passou por aquela dor, aquele momento de tomada de consciência e viu o quanto que ele se achava alguém, né, forte, com fé, seguidor de Jesus, um discípulo que estaria ali com o mestre para qualquer coisa. E ele se deu conta de que ele não era quem ele julgava ser. Esse é o processo de autoconhecimento. Nós nos julgamos muitas vezes, nos colocamos num patamar alto demais, nos julgamos ser quem ainda não somos, a ter valores que ainda não conquistamos. Nesse momento ele tomou a consciência e ele viu o tamanho do orgulho que estava à frente, cegando e fazendo com que o medo dele o afastasse do Cristo. A partir daquele momento, né, mais tarde, quando ele está com Jesus, Jesus retorna, né, ele ressuscita, né, nós falamos da ressurreição, ele ressurge dos mortos. Não é que ele faça o corpo físico nascer. A questão da ressurreição no Espiritismo é entendido de outra forma. Ele ressurge dos mortos para provar a existência da vida após a morte, certo? A derradeira lição de Jesus é a imortalidade da alma. Então, quando eles se encontram, está no Evangelho de João, eles têm essa conversa, Simão Pedro e Jesus pergunta, Simão, tu me amas? Simão Pedro, né? Pedro, tu me amas? Sim, mestre, te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus repete, Pedro, tu me amas? Pedro ali compreende a força dessas perguntas. O que significava amar Jesus. Que ele tinha que dar seguimento àquela obra. Ele tinha que se tornar luz, ele tinha que fazer brilhar, ele tinha que se transformar, se tornar, né, esse verdadeiro discípulo, renovar espiritualmente. E ele assume e cuida das ovelhas de Jesus. Ele era pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeola paupérrima, seguidor do Evangelho submetido a tentações e vacilações que por algumas vezes o fizeram cair. Entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade,
ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles de seu tempo e cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Emmanuel destaca tudo isso. Isso que eu falei dessa fé, dessa força, ele descobre essa força dentro dele e ele se renova, mas ele também vacila, cai em erro, mas ele não se paralisa, ele não se deixa vencer. Ele supera. O erro é só um sinal. Ele aprende ali a lição. Existe uma lição que aquele erro está indicando. E ele pega, aprende e renova-se. Faz de novo, experimenta e corrige-se, cumprindo as suas obrigações. Realmente não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação de que nós não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Não dê desculpas. Todos nós estamos aqui para o serviço da autoeducação. Não fique justificando os seus erros. Errou, corrija-se. Aprenda com o erro, corrija-se e segue adiante. Ofendeu, magoou, afetou outras pessoas, repara, corrige, se arrepende, mas segue. Não fique paralisado na desculpa de que eu sou imperfeito, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. A gente sabe que se ficarmos aí, nós estamos marchando no mesmo lugar. Nós levantamos o pé e colocamos o pé no mesmo ponto, não saímos do lugar. E o que faz Simão Pedro? Ele caminha adiante e faz brilhar a própria luz. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Todos nós temos. Não há privilegiados. Todos nós temos condições de fazer brilhar a nossa luz e sermos o exemplo para todos, principalmente para os nossos pequeninos, já que estamos falando de educar também os corações das nossas crianças, dessa responsabilidade que nós assumimos perante Deus, de recebermos espíritos para influenciar e transformar aqueles caracteres, para que eles se tornem pessoas de bem, para que eles, no futuro, possam transformar o mundo e o mundo se transformar naquele ambiente que nós queremos que um dia seja. Desejo a todos uma ótima reflexão, excelente domingo, muita paz no fundo do meu coração, agradeço a sua presença e se gostou do nosso conteúdo, das nossas reflexões, passe adiante essa ideia, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que aí a gente vai crescendo e mais gente nos conhecendo. Muito obrigada e até o próximo domingo.